Oi, gente, tudo bom? Vamos retomar aqui, tá? A partir da primeira lei de Ohm, certo? A gente vai ver o gráfico de um resistor ôhmico. Então vamos relembrar, né? O que é um resistor ôhmico? É aquele resistor que não vai variar com a tensão e com a corrente, ele é constante. Então, a gente fala que um resistor ele é ôhmico quando ele obedece à lei de Ohm. E o que ela diz? Que a resistência desse resistor, ela não varia. Ela é constante para qualquer corrente, para qualquer tensão que eu quiser, certo? A única coisa que vai fazer com que a resistência desse resistor varie é eu trocar de resistência. Então já não é mais aquela, é outra, tá? Então, um gráfico de um resistor ôhmico, lembrando lá da primeira lei de Ohm, que é U, que é a tensão, igual a R, que é a minha resistência, vezes o I, que é a minha corrente, certo? Se a minha resistência é constante, né, eu vou passar o I para esse lado, tá? Então vai ficar R igual a U sobre I, não é? Então, ó, eu passo o I pra cá, o R ficou sozinho, tá? Então, eu só modifiquei a forma como eu represento a minha equação, mas não deixou de ser essa equação aqui de cima. Eu só modifiquei o jeito que eu estou vendo ela, né? Bom, ela é uma equação do primeiro grau, certo? Então, ela é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque está dizendo o quê? Que a minha tensão, tá? Ela vai variar proporcionalmente à minha corrente, já que esse R é constante, né? Então, esse R aqui é o meu coeficiente angular, lá da função do primeiro grau. Tem que relembrar lá na matemática, né? Então, a minha tensão, ela é proporcional à minha corrente, ela é diretamente proporcional à minha corrente. E o meu R é o meu coeficiente angular da minha função, certo? Que é a resistência, né? Então, o gráfico da tensão pela corrente, tá? É uma reta. Por quê? Porque para toda função do primeiro grau, o gráfico ele é sempre uma reta. Ele é sempre uma constante aqui, uma reta constante, né? E se eu tiver um ângulo aqui, ó, esse alfa que eu coloquei aqui, esse ângulo, a tangente desse ângulo vai me dar resistência. Por quê? Se eu fechar aqui a minha resistência, ó, aqui, num triângulo retângulo, né? Aqui vai ser o meu ângulo reto. O que diz a matemática, né? Matematicamente falando, né? Que a hipotenusa, né? Então a hipotenusa aqui, essa reta aqui, tá? Que é a minha resistência, que não tá variando, né? Então aqui eu tenho que a tangente desse ângulo alfa é o que na matemática? Lá no triângulo retângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é? Então, o cateto oposto é esse aqui. Quem que é esse aqui? É o meu U. Sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente está aqui, que é quem? O meu I, né? Então, se eu fizer uma comparação com a minha equação da primeira lei de Ohm, U sobre I é a minha resistência. Portanto, eu caio que a minha tangente é a minha própria resistência, né? Porque o meu R é igual a U sobre I. Daqui, ó, da primeira lei de Ohm, né? Que é a primeira lei de Ohm. Relembrando, né? Então, essa propriedade gráfica que a gente chama, ela é muito importante, tá? Porque às vezes, né, a gente a gente tem esse gráfico e alguma informação está faltando. E se a gente achar a tangente desse ângulo aqui, a gente acha a minha resistência. Então, para um resistor ele ser ôhmico, o gráfico de U por I, tomar muito cuidado com isso, tem que sempre prestar atenção, né? Quem são os meus eixos correspondentes? É o gráfico da tensão pela corrente que me dá a minha resistência constante,
tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que tem umas pegadinhas, porque normalmente, né, vocês passam reto de observar, né? Vocês decoram que é uma reta, assim, e aí passa despercebido aqui os meus eixos. Então tem que tomar muito cuidado. Em todos os gráficos tem que se olhar primeiramente o meu eixo. Que eixo que é, tá? Quais são os eixos que estão correspondendo ao meu gráfico, certo? Então essa é a propriedade gráfica da primeira lei de Ohm. Então, de novo, um resistor ele é ôhmico quando a minha resistência é constante. Se a minha resistência está variando com a corrente ou a tensão, aí o meu resistor já não é ôhmico mais. É outro tipo de resistor que não é ôhmico, tá? E que a gente não vai ver no terceiro ano, certo? Então tá. Agora a gente vai ver como que a gente consegue esse quadro aqui já tá meio ruimzinho. Como que a gente... Quais são as opções de associação de resistores, né? Porque numa casa, por exemplo, a gente não tem um resistor apenas. A gente tem um monte de resistor, né? Então a gente tem ali o aquecedor elétrico, a gente tem o ferro, o secador de cabelo, a gente tem o aspirador de pó, né? A gente tem essas coisas que são resistores, tá? Então, aqui, como que a gente tem, lembrando lá do circuito elétrico, né? Então, eu vou primeiro colocar os meus resistores, em série. O que são resistores em série? A palavra mesmo já diz, né? O que é uma coisa feita em série? Uma coisa na sequência, uma na sequência da outra. Isso é qualquer coisa feita em série, né? É uma na sequência da outra. Então, o resistor ele é disposto em série quando ele é um na sequência do outro. Então, vamos aqui fazer, ó. Eu tenho aqui a minha fonte, lembra? A minha fonte, U, né? A barrinha maior é positiva, a barrinha menor é negativa. Aqui eu tenho o meu fio, tá? E aí eu vou colocar um resistor aqui, R1, né? Vou colocar um outro resistor aqui, R2. Vou colocar um resistor aqui, R3. E um último aqui embaixo, R4. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores, certo? E a minha tensão que está saindo daqui, né? Então, primeira coisa, a gente precisa saber como que circula a corrente. Lembra lá da corrente convencional que a gente está trabalhando, né? Na realidade, a gente sabe que são os elétrons que se movem, tá? Mas convencionou-se a corrente saindo do positivo e indo para o negativo. Então, a minha corrente, ela tá fazendo isso aqui, tá saindo daqui e ela vai chegar aqui, tá? E aqui eu tenho a minha corrente total, que a gente chama. Por que total? Porque é a corrente que está saindo da fonte, direto da fonte, tá? Então aqui a gente está sendo a corrente total. Essa corrente total, vamos imaginar, vamos ser os elétrons bem bonitinhos e vamos andar no fio. Então essa corrente sou eu, é você, né? Somos nós. Então, a gente tá andando nesse fio. Andando, chegou aqui, tem que vir pra cá, né? Não tem como pra cá. Então, a corrente vem aqui. Portanto, a gente é obrigado a passar nesse resistor aqui, ó. Correto? A gente é obrigado a passar ali, né? E o que é um resistor? Um resistor é algo que tem resistência. Então, a gente vai ter uma certa resistência ali, a gente vai perder energia aqui, tá? Então, aqui a gente tá perdendo um pouquinho de energia, né? Então, a gente fala que a gente tem uma queda de tensão aqui. Tá? Então, o R1, a gente vai ter um U1. Aí, beleza, vamos continuar andando. A gente perdeu um pouquinho de energia aqui, né? Lembra, né? Então, vamos andando. Quando chegar aqui, a gente tem que passar por aqui. A gente vai ter outra perda de energia, porque aqui eu tenho uma outra resistência, certo? Então, eu tenho o U2 aqui. Quando chegar aqui, eu sou obrigada a descer. Portanto, aqui eu vou ter outra perda de energia que eu chamo de U3, que é diferente desse U2, desse U1, tá?
Aí eu vou andando, andando, chega aqui, eu vou ter que passar por aqui também, não tem outro caminho. Então aqui eu vou perder outra energia, o 4. Então nos resistores em série, aí volta pra cá, né? Volta pra minha tensão aqui. Então os resistores em série, tá? A corrente, ela é a mesma em todos os resistores, tá? É isso que faz com que a gente fale que esses resistores estão em série, quando a corrente é a mesma, tá? É aí que justifica o resistor estar em série. A corrente é a mesma, passando em todos eles, eles estão em série. E não é o desenho. Cuidado, porque o desenho engana, tá? Então sempre, né, se pense como um elétron e vá caminhando no fio bem bonitinho, como se fosse uma rua, né, e vá caminhando. Então sempre a gente tem que imaginar que nós somos a corrente, tá? Portanto, o meu I total, né, ele vai ser o mesmo que vai passar no R1, vai ser o mesmo que vai passar no R2, vai ser o mesmo no R3 e vai ser o mesmo no R4. Então isso define o resistor estar em série, né? E a minha tensão? A minha tensão ele vai perdendo, ó, perdeu, perdeu, perdeu. Só que no final das contas, né, vai ter que voltar a ser U. Então, o meu U total, a tensão total, vai ser a soma de todas essas quedas de tensão que aconteceram ao longo do caminho. Porque eu parto do princípio, né, que o meu fio é ideal e que a minha bateria, por enquanto, ela é ideal também. Ou seja, ela não tem resistência interna. O fio também não tem resistência, tá? São só esses resistores que têm resistência. Então, o meu U total é a soma de todas as quedas de tensões, né, que eu tiver ao longo do caminho, tá? Então, o meu U total vai ser isso aqui. E a minha resistência total também é a soma de todas as resistências, né? Então, a minha resistência total, aqui faltou quadro, né? Então, a resistência total do meu circuito completo aqui é a soma de todas elas, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então isso vai ser importante, tá? R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, quando os resistores eles estão em série, por exemplo, né? A resistência equivalente é sempre maior do que a maior resistência, porque é uma soma, certo? Então ele sempre vai ser maior do que a maior resistência, né? Isso não é nada legal, correto? Isso é bem ruim, né? Porque lembra, resistência é algo que está resistindo à passagem da corrente elétrica, então vai ter mais perda de energia ali, né? Então não é legal, tá? E outra coisa, se o R2 queima, por exemplo, né? Se o R2 queimou, o que aconteceu que ele queimou? O circuito abriu, né? Se o circuito abriu, não passa mais corrente, porque não tem por onde os elétrons saírem daqui e vir para cá. Então, todo o circuito apaga. Então, entre aspas, né, tudo queima. A gente não consegue mais mexer, que nem aquelas... não sei se vocês lembram, mas tem aquelas luzinhas de Natal, né, que coloca na árvore de Natal ali. Antigamente, hoje eu acho que já não é mais assim, mas antigamente... tu queimava um LEDzinho daquele, acabou as luzinhas tudo, porque eles faziam em série, né? Aí tudo apagava, né? E enquanto que quando a gente vai ver agora em paralelo, não é assim que funciona. Se queima uma, tudo certo, tá tudo bem, só aquela que apaga, as outras não, tá? Então, esse é um outro problema de colocar resistor em série, certo? E aí percebam, por exemplo, né, na sala de aula. Na sala de aula normalmente a gente tem duas lâmpadas aqui, né, em série. E aí ao longo da sala a gente tem mais outras lâmpadas assim, né, que estão em paralelo uma com a outra, certo? E aí eu tenho 3 interruptores. Se eu desligo um interruptor, uma fileira inteira desliga. Significa que essas lâmpadas que estão nessa fileira, elas estão em série, tá? E não estão em série com as demais, porque as demais não desligam, certo? Então é isso, o resistor em série, tá? Aí agora a gente vai pro resistor em paralelo.
o resistor em paralelo, né? Cuidado, o próprio nome já fala também, né? Uma coisa meio que em paralelo com a outra, né? Meio que... Só que não vão pelo desenho porque a gente erra, tá, gente? Às vezes eles colocam uns desenhos assim que é pra confundir mesmo. Então, resistores em paralelo. Então, vamos lá, de novo. A gente tem aqui a minha fonte, positivo, negativo. O meu U, a minha tensão tá saindo daqui, né? Aí eu venho aqui o meu fio, tá? E aqui eu vou colocar um resistor, ó. Tá? 3 resistores, pronto. Coloquei 3 resistores, né? Então aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2 e aqui eu tenho R3. Agora, de novo, né? Vamos fazer o caminho da corrente. A corrente está saindo do positivo e indo para o negativo. Então ela tem que sair daqui e voltar aqui, né? Meu I total. Esse aqui é o meu I total. O I, a corrente que sai da fonte, sempre é total, tá? Então vamos fazer o caminho da corrente. Vim. Quando eu cheguei aqui, ó, nesse pontinho que eu chamo de nó, o que eu posso fazer, hein? Lembrando que a corrente são vários de eu, né? Vários de nós. O que eu posso fazer quando eu chegar aqui? Eu tenho 2 caminhos, correto? Eu tenho um caminho pra cá e eu tenho um caminho pra cá, ó. Tá? Então a corrente vai se dividir. Então eu vou pegar meu partezinho de mim e vou dividir, né? Bem legal isso. Então, ó, vai vir uma parte da corrente pra cá que eu vou chamar de I1 e uma parte da corrente pra cá que eu vou chamar de I2, tá? E quando ele chegou aqui, ó, presta atenção, né? A tensão tá aqui, certo? A corrente não passou por nenhuma queda de tensão, né? Quando chegou nesse nó. Então, a minha tensão nesse resistor é a mesma da tensão total. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu U total, ele vai ser a mesma do meu U1. Não vai ter queda de tensão no meio do caminho. Eu não passei por nenhum resistor aqui, ó, para ter queda de tensão, né? Para ter perda de energia. Então, a tensão que sai da bateria, se não tem nenhum, se tivesse um resistor aqui, daí é outra história, tá? Mas não tem. Então, a tensão é aqui. É a mesma. E essa corrente I2, ela também, quando ela chegar aqui, ela vai ter 2 caminhos. Ó, ela vai ter um caminho pra cá e ela vai ter um caminho pra cá, né? Tá? Então, aqui eu vou ter um I3, que eu vou chamar, e aqui eu vou ter um I4, tá? Só que esse I1 aqui, ó, quando eu voltar pra cá, todas as correntes, elas vão se somar de novo, né? Então, o meu I total, ele vai ser a soma de todas as correntes. Então, vai ser I1 mais I2, mais I3, mais I4 e mais quantas correntes eu tiver pra cá, certo? E aqui de novo, ó, eu não tenho queda de tensão, eu não tenho nenhum resistor que passa por aqui. Então, a tensão no meu R2 também vai ser igual e também aqui, porque eu também não passei por nada aqui. Aqui é o 2, né, gente? O 2 e o 3, tá? Aí a corrente vem pra cá e volta aqui, vem pra cá e vai voltar aqui, certo? Elas vão se unir tudo nesse ponto aqui, ó. Esse ponto vai ser o ponto de união de todas, do I1 aqui, ó. Esse I2 vai juntar com esse I3, vem pra cá, né? E o I4 vai vir pra cá, certo? Tá? Então, o que define agora, né, o resistor ele tá em paralelo a corrente teve que se dividir, eles estão em paralelo. Se a corrente não teve que se dividir, se a corrente é a mesma, eles estão em série. Eu tenho que me dividir no meio, tenho que me dividir em 3, em 4, em 5, é porque aqueles resistores estão em paralelo, certo? E aí, a soma desses resistores, né? Aí é uma matemática que vocês não gostam muito, né? Que é fração, certo? Então aqui eu vou colocar, vou ter que apagar aqui, tá? Então um resistor em paralelo, quando a gente for somar eles, a gente vai somar, na verdade, o inverso deles, tá? Então, um resistor em paralelo, a gente
a soma deles vai ser o inverso. Então, vai ser 1 sobre a minha resistência total, vai ser igual a 1 sobre o meu R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais infinitos resistores aqui que eu tiver, né? Então, esse 1 aqui, ele é constante, porque eu quero dizer que ele é o inverso. Eu estou somando o inverso, tá? Então, esse 1 vai ser sempre assim, 1 sobre R total, vai ser igual a 1 sobre o valor de R1, mais 1 sobre o valor de R2, né? E por aí vai, tá? E aí, essa soma aqui, como é o inverso, a resistência total sempre vai ser menor do que a menor resistência. Então, isso é legal. Isso é muito legal, né? Por quê? Porque eu tenho menos perda de energia. Eu tenho menos resistência aí, tá? E aí, outra coisa importante também, que é o que a gente estava falando, né? Se eu, vamos fazer aqui de novo. Aqui só 2 aqui, tá? Só pra, né? Então, a corrente positivo e negativo, a corrente sai daqui. Se esse resistor queima, não tem problema. Esse resistor continua funcionando. Por quê? Porque vai abrir o circuito só para esse lado. Então, ao invés da corrente se dividir aqui, né? Como ela faria se esse resistor não tivesse queimado, ela vem tudo pra cá, ó. Então não tem problema nenhum. Então aí é legal, né? Porque aí eu não preciso trocar toda a fiação, certo? Então é isso, tá? Espero que tenha ficado claro, né? E aí aqui vocês têm que lembrar como que vocês somam fração, né? Tem que tirar o MMC de baixo lá e toda aquela palhaçadinha.